Oi galera, tudo bem? Meu nome é Flávio Araújo, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos relembrar a seleção brasileira de 1994, a tetracampeã. Nós vamos relembrar como eram os jogadores há 27 anos atrás e como eles estão hoje em 2021. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Não se esqueça de ativar o sino das notificações. Jorge de Amorim Campos, mais conhecido como Jorginho. Quando Jorginho jogou na seleção brasileira em 1994, ele tinha apenas 30 anos de idade. Ex-futebolista e ex-técnico, ele atuava como lateral direito e hoje, atualmente, ele está sem clube. Nascido em 17 de agosto de 1964, no Rio de Janeiro, na cidade de Guadalupe, Jorginho atualmente está com 56 anos de idade. Leonardo Nascimento de Araújo, mais conhecido apenas como Leonardo. Quando atuou pela seleção, Leonardo tinha apenas 25 anos de idade. Nascido na cidade de Niterói, dia 5 de setembro de 1969. Ele é um ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral esquerdo ou meia esquerda. Atualmente ele é diretor do Paris Saint-Germain e ele também trabalhou como técnico. Leonardo hoje encontra-se com 51 anos de idade. Marcos Evangelista de Moraes, mais conhecido como Cafu. Cafu, quando atuou pela seleção brasileira em 1994, tinha apenas 24 anos. Cafu é um ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral direito e é considerado por muitos como um dos maiores laterais direitos da história do futebol. Nascido dia 7 de junho de 1970, na atualidade com 50 anos de idade. Ele nasceu em São Paulo, em Itaquaquecetuba. Cláudio Ebrahim Vaz Leal, mais conhecido como Branco, nascido em Bagé, dia 4 de abril de 1964. Branco, quando atuou pela seleção brasileira em 1994, tinha apenas 30 anos de idade. Branco é um ex-treinador e um ex-futebolista brasileiro, lateral esquerdo. Branco também foi jogador da seleção brasileira, tendo sido um dos heróis da campanha do Tetra de 1994, ao marcar um gol decisivo nas quartas de finais contra a Holanda. Branco hoje se encontra com 56 anos de idade. Aldair Santos do Nascimento, mais conhecido como Aldair. Aldair, quando atuou na seleção em 1994, tinha apenas 29 anos. Nascido em Ilhéus, dia 30 de novembro de 1965, Aldair é um ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro e está jogando futevôlei e defendendo as cores do Flamengo na Liga Nacional de Futevôlei. Além do Flamengo, jogou também pelo Benfica e Roma.
Márcio Roberto dos Santos, mais conhecido como Márcio Santos, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro. Na Copa de 1994, quando atuava pelo Brasil, Márcio Santos tinha apenas 25 anos de idade, nascido dia 15 de setembro de 1969. Hoje, na atualidade, com 51 anos, e ele está aposentado. Ronaldo Rodrigues de Jesus, mais conhecido como Ronaldão. Ronaldão, quando atuou pela seleção brasileira em 1994, tinha apenas 31 anos de idade. Nascido em São Paulo no dia 19 de junho de 1965, Ronaldão é um ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro. Hoje, na atualidade, aos 51 anos de idade e aposentado. Ricardo Roberto Barreto da Rocha, mais conhecido como Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, quando atuou na seleção brasileira em 1994, tinha apenas 32 anos. Ricardo Rocha é um ex-futebolista que atuava como zagueiro, um zagueiro extremamente técnico, tanto que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 1989. Aposentou-se da carreira de jogador e se tornou treinador, comentarista e dirigente esportivo. Nascido dia 11 de setembro de 1962, na cidade de Recife, Pernambuco. Hoje, na atualidade, Ricardo Rocha tem 58 anos de idade. Carlos Caetano Brandon Verri, mais conhecido como Dunga. Dunga, quando atuou pela seleção brasileira em 1994, tinha apenas 31 anos de idade. Dunga é um treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como volante. Atualmente está sem clube. Como jogador, a sua maior conquista foi a Copa do Mundo de 1994, disputada nos Estados Unidos, sendo o capitão da seleção brasileira. Nascido no Rio Grande do Sul, dia 31 de outubro de 1963, hoje Dunga está com 57 anos de idade. Iomar do Nascimento, mais conhecido como Mazinho. Mazinho, quando atuou em 1994 pela seleção brasileira, tinha apenas 28 anos. Mazinho é um ex-futebolista brasileiro que atuava como meio-campista ou lateral direito. Ao longo da sua carreira, passou por vários clubes do Brasil e da Europa, além da seleção brasileira, pela qual foi campeão da Copa do Mundo de 1994. Nascido em Santa Rita, na Paraíba, no dia 8 de abril de 1966, Mazinho hoje está com 54 anos de idade. Mauro da Silva Gomes, mais conhecido apenas como Mauro Silva. Mauro Silva, quando atuou pela seleção brasileira, tinha apenas 26 anos. Mauro Silva é um ex-futebolista brasileiro que atuava como volante. Atualmente é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Nascido em São Bernardo do Campo, em São Paulo, no dia 12 de janeiro de 1968,
Na atualidade, Mauro Silva está com 53 anos de idade. Crisan César de Oliveira Filho, mais conhecido como Zinho. Zinho, quando atuou na seleção brasileira em 1994, tinha apenas 27 anos de idade. Zinho é um comentarista esportivo, dirigente e treinador de futebol e ex-futebolista brasileiro que atuava como meio-campista. Atualmente ele é comentarista da Fox Sport Brasil. Foi meio armador do Flamengo, Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras, ganhando inúmeros títulos. Nascido na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, no dia 17 de junho de 1967, hoje na atualidade Zinho tem 53 anos. Raí de Souza Vieira de Oliveira, mais conhecido apenas como Raí. Raí, quando atuou na seleção brasileira em 1994, tinha apenas 29 anos. Raí é um ex-futebolista brasileiro, irmão do então saudoso jogador Sócrates. Raí atuava como meio-campista, nascido em Ribeirão Preto, em São Paulo, no dia 15 de maio de 1965. E hoje, na atualidade, Raí está com seus 55 anos de idade. Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento, mais conhecido como Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, quando atuou na seleção brasileira em 1994, tinha apenas 25 anos de idade. Paulo Sérgio é um ex-jogador, treinador de futebol e comentarista esportivo, nascido em São Paulo no dia 2 de junho de 1969. Na atualidade, Paulo Sérgio está com 51 anos de idade. Romário de Souza Faria, mais conhecido apenas como Romário. Romário, quando atuou pela seleção brasileira em 1994, tinha apenas 28 anos de idade. Romário é um ex-futebolista e político brasileiro. Em sua carreira no futebol, atuou como centroavante e é amplamente tido como um dos melhores jogadores de todos os tempos. Atualmente, Romário é senador da República pelo Rio de Janeiro, filiado ao Partido Liberal. Nascido no Rio de Janeiro, dia 29 de janeiro de 1966, Romário hoje está com 55 anos de idade. José Roberto Gama de Oliveira, mais conhecido Bebeto, quando atuou pela seleção brasileira em 1994, tinha apenas 30 anos de idade. Bebeto é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Trabalhou também como treinador e atualmente é político e foi membro do Conselho de Administração do Comitê Organizado Local da Copa do Mundo da FIFA Brasil em 2014. Nascido em Salvador, Bahia, no dia 16 de fevereiro de 1964, Bebeto hoje está com 57 anos de idade. Luiz Antônio Correia da Costa, mais conhecido como Miller, é um ex-futebolista brasileiro. Miller, quando atuou pela seleção brasileira em 1994, tinha apenas 28 anos. E ele atuava como atacante, jogou 3 Copas do Mundo e fez parte do elenco da seleção brasileira, que foi tetracampeão em 1994.
Atualmente ele é comentarista esportivo da TV Gazeta. Nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nascido dia 31 de janeiro de 1966, hoje com 55 anos de idade. Paulo Sérgio Rosa, como atuou pela seleção brasileira em 1994, tinha apenas 25 anos de idade. Viola é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante, revelado pela categoria de base do Corinthians. É o 16º artilheiro da história do clube, com 105 gols em 283 jogos. Nascido em São Paulo, dia 1º de janeiro de 1969, Viola hoje está com 52 anos de idade. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, mais conhecido como Ronaldo ou Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, quando atuou na seleção brasileira, tinha apenas 18 anos de idade. Atualmente, Ronaldo é empresário e ex-futebolista brasileiro que atuava como centroavante. Amplamente é conhecido como um dos melhores futebolistas de todos os tempos e atualmente ele é presidente do Real Valladolid da Espanha. Nascido no Rio de Janeiro no dia 18 de setembro de 1976, Ronaldo hoje está com 44 anos de idade. Carlos Alberto Gomes Parreira é um ex-treinador de futebol brasileiro que participou de Copas do Mundo por 5 seleções diferentes, sendo também o técnico brasileiro que mais dirigiu seleções de outros países, 6 ao todo, em 10 passagens. Nascido no Rio de Janeiro, dia 27 de fevereiro de 1943, Carlos Alberto Parreira dirigiu a seleção brasileira em 1994 e tinha apenas 51 anos de idade. Hoje, Carlos Alberto Parreira está com 78 anos de idade.